pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos começar aqui mais uma sala de professores, conversas e compartilhamentos de experiências e investigações. Bom, hoje nós teremos aqui o enorme prazer em receber o professor Dr. Dario Fiorentini, que é professor e pesquisador da Unicamp, pesquisador do CNPq, ele também é diretor da revista Zezétquê, possui uma ampla experiência aí com pesquisas nacionais e internacionais, é uma grande referência na área de formação docente, na área de Less Study híbrido, de pesquisas colaborativas, dentre outras áreas, né? E atua na liderança do PRAPEN, que é o Grupo de Pesquisa de Prática Docente em Matemática, e o GDS, que é o Grupo de Sábado. Esse grupo reúne professores da escola e acadêmicos, né, para investigações de aula de matemática. Então, hoje eu convidei o professor para falar um pouco com a gente sobre aprendizagem docente. Então, eu espero que você goste do papo de hoje, porque vai ser muito bom. E aí, professor Dario Fiorentini, eu convido o senhor para falar aí com a gente. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer muito grande, Ana Paula, conversar com você e com a sua turma, né, com os seus ouvintes, né, que assistem ao teu programa, tuas lives, né, e é um prazer muito grande estar aqui contigo, que conheço você desde das participações tuas como professora, ainda sem fazer mestrado e doutorado, no grupo de sábado, né, e chamou muita atenção a tua participação, e já ali dava para perceber que você seria alguém que iria longe nesse processo. Depois fez mestrado conosco, doutorado na Unesp de Rio Claro, né, e agora você é formadora de professores, então é muito bom, e o tema é um tema muito relevante. Eu tenho pesquisado, claro, o meu tema principal é a formação do professor, e dentro disso os conhecimentos, os saberes docentes, o desenvolvimento profissional do professor, identidade, e um tema que me colocou agora como desafio é a aprendizagem docente ou aprendizagem profissional do professor que ensina matemática. Então, vai ser muito bom conversar sobre isso, sobre esse tema. Vai ser ótimo. Inclusive, o senhor comentou aí do GDS, né? E no GDS, os participantes do GDS, muitos têm aqui, neste livro que eu coloquei aí na tela, Narrativas de Práticas de Aprendizagem Docente, Matemática, né? Muitos participantes tiveram narrativas aqui neste livro, né, que foi organizado pelo senhor, pelo Fernando Fernandes, pela Johnny Carvalho, querida Johnny, e me chama muita atenção deste livro, porque aqui reúne, então, assim, muitas experiências de prática, né, em torno dessa temática de aprendizagem docente. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa concepção, né? Como que o senhor tem percebido, né, essa concepção atualmente nas suas pesquisas, tem tomado essa perspectiva no seu trabalho? Tá, ok. De fato, né, um contexto muito rico e de grande aprendizado para mim, enquanto professor, formador de professores, tem sido o grupo de sábado. Quer dizer, a gente pode denominar o grupo de sábado como um contexto, o terceiro setor de formação do professor, né? O primeiro seria a própria licenciatura, né, que seria o primeiro setor, onde os professores, o futuro professor aprende a ser professor, né? Então aí há um tipo de aprendizagem. O segundo setor seria a própria escola, o próprio campo de trabalho profissional do professor, ele aprende ali também, né? E há um terceiro setor em que universidade e escola acabam fazendo parte de um mesmo espaço, né? Que a gente vai chamar um espaço híbrido entre universidade e escola, e há ali também um processo de aprendizagem muito interessante e relevante, né? E que nós
desenvolvemos essa concepção já há 20 anos no grupo de sábado, fundamentados em Cochrane e Smith e Leiter, que são duas norte-americanas, que distinguem e problematizam as concepções de aprendizagem docente. Primeiramente, convém destacar que nós estamos ainda muito acostumados a associar a aprendizagem à ideia de que, para haver aprendizagem, deve haver alguém que ensina os conhecimentos que esse formador acha que são importantes para a gente aprender. E que podem estar ou não relacionados à prática profissional, onde esses conhecimentos poderão depois ser aplicados. Mas essa é a única forma de aprender, né? Ela não é nem a única e nem a mais efetiva do professor aprender em relação à sua prática profissional. Se a gente perguntar para cada professor aonde que ele aprendeu a ensinar, ele não vai dizer que foi principalmente na licenciatura. Ele aprendeu os conhecimentos, né? Mas ele vai dizer que aprendeu na prática, né? Dando aula, né? Enfrentando os desafios, né? Então, há conhecimentos que podem ser ensinados, no caso, na formação inicial. Mas há também aqueles que não são ensinados, mas que devem ser aprendidos e eles acontecem na própria prática profissional do professor. Isso porque o professor, para ensinar um tópico, né, ele precisa estudar esse tópico para pensar um jeito melhor de fazer o aluno aprender esse tópico. E, ao ensinar esse tópico, depois de pôr em prática esse planejamento, percebe que muito daquilo que ele planejou ou entendeu como fundamental daquele conhecimento não funcionou e precisa rever, portanto, suas práticas, seus planejamentos e, às vezes, improvisar na hora da sala de aula alguma estratégia ou forma de explorar esses conteúdos de maneira que eles sejam relevantes para o aprendizado dos alunos, das crianças, né, dos jovens, né, e conquistar o engajamento, o interesse do aluno para esse aprendizado. Esse é um grande desafio do professor, né? Ou seja, o professor aprende, portanto, muito na prática, né? A como ensinar, não só a planejar, mas a como ensinar e como avaliar a aprendizagem dos alunos, né? A essa aprendizagem, a gente pode, de inglês, tem chamado de aprendizagem situada. É uma aprendizagem profissional, uma aprendizagem docente situada na própria prática de ensinar e aprender, né? Exato. Mas esse conhecimento, segundo Cochrane, Smith e Leiter, ele se naturaliza com o tempo, né? Ele tem relevância, não dá para negar, mas também tem muitas limitações. E ele precisa ser tomado como objeto de estudo do professor e pelos formadores de professores para serem problematizados, discutidos, confrontados com os saberes acadêmicos especializados ou não, né, para ensinar e evidenciar as possibilidades e as limitações desse conhecimento, tornando, portanto, o conhecimento que a Cochrane e Smith vão chamar da prática. Ou seja, o primeiro, que é o conhecimento mais tradicional que acontece na licenciatura, é um conhecimento, no momento da licenciatura, é um conhecimento para uma prática futura. Mas esse aprendizado dos professores não é suficiente para enfrentar a realidade de sala de aula. E alguns vão dizer, isso foi um problema da formação inicial. Em parte, sim, mas em grande parte não é por quê? Porque há conhecimentos que não se ensinam, mas que o professor só vai aprender mesmo na prática. Mas esse conhecimento na prática necessita de ser estudado, refletido, pesquisado pelos próprios participantes praticantes. E aí, o desafio de como promover esse tipo de aprendizagem, né? Exato. O professor, inclusive, pensando, né, na promoção desse tipo de aprendizagem, quando a gente pensa no curso de formação inicial, como o nosso aqui no Instituto de Hortolândia, né? Nós temos a licenciatura aqui em matemática e atuamos, né, em alguns projetos que eu vejo como ponte entre universidade e escola,
como o PIBID, a residência pedagógica, o estágio curricular supervisionado, né? Dentre alguns outros projetos de extensão ou de iniciação científica que acontecem aqui. O que não é diferente de outros cursos em licenciatura em matemática. A maioria trabalha aí, tem essas ações aí. Pensando nessas ações, como que o senhor vê as possibilidades de, nessas ações, né, a gente criar estratégias ou instrumentos para analisar e estudar essas aprendizagens que acontecem na prática? O desafio maior para você aprender um conhecimento que é situado na prática de ensinar e aprender, que ocorre na escola, né, que é o segundo campo da formação docente, já na licenciatura, na formação inicial, isso pode acontecer em algumas disciplinas. Você já apontou aí o estágio, por exemplo, é uma delas, né? O estágio supervisionado. Alguns programas, como o PIBID, você comentou, o PIBID, né, que é o Programa de Iniciação à Docência, que o Ministério da Educação e a CAPES promoveram, né, para propiciar esse contato que você chama, essa ponte entre a universidade e escola, ou propiciar um contato dos alunos da licenciatura já com as práticas, né, que tem a ver com aquele conhecimento mais situado, ou aquela aprendizagem do professor situada já no campo de trabalho, de maneira que ele possa trazer esses problemas que ele encontra, que ele percebe na escola, pelos contatos que tem, né, para a formação inicial, né? Então, o PIBID é uma forma, mas uma pesquisa feita de tese sobre o PIBID na relação universidade-escola, a pesquisadora detectou ou encontrou muitos poucos que fazem desse espaço PIBID um espaço realmente de terceiro setor, que chama Zeichner, em que os professores da escola e da universidade possam trabalhar juntos, não numa perspectiva colonizadora da escola ou dos licenciandos em relação aos professores da escola, mas sim num trabalho mais colaborativo, a partir do próprio trabalho dos professores, tendo como ponto de partida os desafios e necessidades, as demandas desse professor, né? Então, esse é um contexto, é uma boa oportunidade, o PIBID, os estágios. Ô, professor, essa pesquisa que o senhor citou aí é de quem? Eu participei da defesa agora, esse ano, e eu não sei te dizer agora aqui o nome dela, mas eu participei como banca, né? Me chamou atenção, justamente me chamou atenção pelo fato de que poucos projetos do PIBID, de fato, se constituem um espaço híbrido entre a universidade e a escola. Mas eu a coloco maioria deles são verticalizados. Depois eu coloco na referência eu não sei agora dizer depois aqui. Depois o senhor me passa, porque eu achei muito interessante. Legal. Mas nós estamos falando, você perguntou sobre as oportunidades de promover que estratégias utilizar na formação inicial, né? Isso. De fato, eu tenho participado aqui de duas disciplinas que tem esse vínculo, esse gancho que faz uma ponte direta com a escola. Uma que chamamos Prática Pedagógica em Matemática, né? Até tem aí um trabalho que publiquei junto com a Vanessa Cresce, né? Deixa eu ver aqui a referência, ainda só para... Problematização de práticas de ensinar e aprender durante a formação inicial de professores de matemática, certo? Exatamente. Publicado Já coloquei aqui na tela para o pessoal saber dessa... Muito legal. Essa foi uma experiência que a Vanessa assumiu, o desafio que assumiu comigo, de os licenciandos, né, poderem irem à escola durante essa disciplina,
interagir com os professores, coletar dados, informações da escola e trazer, através de narrativas ou de diários dessas observações e de narrativas, né, tantos narrativa do que eles observaram lá, como de alguns alunos ou licenciados que já são professores. Então, eles tomaram a própria prática deles como objeto de estudo, fazendo pequenas experiências ou trazendo mesmo o ensino tradicional deles, do jeito como eles faziam, baseado no paradigma do exercício, e fazendo esses diários e registrando episódios interessantes de sala de aula para discutir e analisar durante a disciplina. Isso permitiu que os alunos, portanto, as narrativas ou a escritura de narrativas, permitiu que os alunos todos pudessem refletir, discutir, né, sobre aquilo que acontece na sala de aula, os saberes que são mobilizados, as dificuldades de aprendizagem dos alunos e como o professor articula e faz a gestão dessa aprendizagem em sala de aula, né? Desconstruindo, por exemplo, as aulas mais tradicionais, do tipo paradigma do exercício, e outras mais exploratórias, investigativas, que são muito mais engajadoras e interessantes por parte dos alunos, né? Então, nesse artigo, a gente relata um pouco essa experiência, porque foi, de fato, constituímos aí um espaço híbrido, praticamente, entre universidade e escola, em que os futuros professores puderam. No estágio, nós também temos feito isso, né? Através de os alunos vão à escola, né? Primeiramente, no estágio, eu exploro a trajetória estudantil de cada estudante, de cada licenciando, onde eles escrevem algumas narrativas de alguns episódios que chamaram a atenção da vida deles quanto estudantes, que eram altamente problemáticos ou que foram bastante relevantes do ponto de vista da formação, né? E aí trazer para discussão e análise no próprio grupo. Foi muito interessante porque essas memórias escolares, normalmente que eles traziam, eram de situações muito problemáticas, não eram tanto daquelas que eles se saíram bem, né? Mas aquelas que eles tiveram problemas seríssimos na relação professor-aluno ou com o conteúdo. Isso já foi importante para desconstruir toda uma visão, mesmo aqueles que colocaram e trouxeram relatos interessantes, também problematizou-se, percebeu-se que haviam possibilidades, mas também limitações naquele processo de ensinar e aprender, né? Ou seja, inserir os alunos, os futuros professores, em um contexto em que eles possam analisar, refletir e perceber o que acontece por trás de uma prática de ensinar e aprender, né? Esse conhecimento na prática, ele precisa ser problematizado, como já colocamos aqui, e a tomada de consciência dos saberes que estão subjacentes na prática docente é altamente formativo para os estudantes, né? Não sei se caberia, eu falei aí da formação continuada, mas eu falei da formação inicial, né? Isso. Não, ótimo. Eu queria falar diferente depois. Não, eu tô eu entro no grupo de sábado, né? É verdade, o grupo de sábado seria da formação continuada. Mas eu achei interessantíssimo suas respostas, principalmente porque, né, eu tenho adotado essas práticas também das narrativas em minhas aulas, né, espaços coletivos de discussões para a gente refletir sobre a prática, né, e de uma maneira mais crítica, né, discutir. E eu achei muito interessante essa sua resposta. E também sobre a questão de discutir sobre o que o aluno traz da sua própria experiência, né? Porque eu costumo dizer que a nossa formação docente, ela inicia quando a gente é aluno ainda, né? Que a gente traz muita coisa, né, para a nossa atual experiência como professores, a gente traz muita coisa da nossa experiência enquanto alunos, né? Mas eu quero justificar por que narrativas, né? Ah, sim, legal. O que podem, de fato, as narrativas? Por que as narrativas são
um recurso, uma estratégia poderosa no desvelamento e no desenvolvimento dessa aprendizagem docente, do conhecimento profissional do professor situado na prática, né? Por que as narrativas é uma boa opção? Não um relato de experiência propriamente, não necessariamente um vídeo apenas. O vídeo pode ser um aporte importante, mas a narrativa de uma prática, né, ela situa 3 elementos. O lugar, o espaço da formação, o tempo em que ocorre uma ação e a própria trama da ação. O processo de ensinar e aprender é um processo dinâmico que se dá num determinado tempo, num certo movimento e num espaço determinado. E compreender como é que se dá o processo de aprender, tanto do aluno da escola quanto do professor que ensina, né? Você vai poder captar essas informações e compreender esse processo de aprendizagem e do que o professor aprende, que são os aprendizados, né? Através das narrativas que os professores estabelecem. A narrativa é uma forma de contar como aconteceu algo e por que aconteceu e o que isso afetou ou vem afetando na mudança deles, na compreensão deles sobre o que é ensinar e aprender, né? Portanto, é uma ferramenta muito rica e que tem aí pesquisas internacionais, por exemplo, a principal referência é Jim Cladnin e Michael Connelly, né? Narrative Inquiry, que nós conhecemos aqui, foi publicado em 2001, né? Que nós temos utilizado como uma metodologia de pesquisa, inclusive em pesquisas acadêmicas. Nós vamos falar depois um pouco mais sobre isso, né? Esse grupo aí é aquele do Canadá? É do Canadá. Exatamente. Você fez um estágio pós-doutoral, né? Eu tive a oportunidade de participar desse grupo no momento que eu fiz o meu sanduíche. Eu não era desse grupo, eu não fui por conta desse grupo, né? Mas eu aproveitei a oportunidade e participei desse grupo lá também. Eu estava estudando ciência da complexidade, mas eu participei desse grupo também, foi muito legal. Muito bom mesmo. E eu acho que a questão da narrativa, professor, também envolve muito a questão esses 3 elementos que o senhor trouxe, né? Ele nos engaja bastante num processo interpretativo, né? Vai muito além de contar a história, né? Mas você produz muito sentido, né? Novos sentidos no momento que você está ali escrevendo e buscando interpretar, né? Para escrever uma narrativa, não um relato às vezes você não se... além do relato. A narrativa, você vai contando uma história e vai mostrando os bastidores dessa história, porque isso aconteceu, qual era a intencionalidade, o que deu certo e o que deu errado. A gente aprende muito mais com o que deu errado do que com o que deu certo, né? E isso os alunos, os estudantes demoram um bocado para aprender. No grupo de sábado isso também aconteceu. No início, os professores queriam jogar debaixo do tapete o que deu errado, né? E só mostrar o que deu certo. E eu digo, isso não tem graça, né? Aí quando começaram a mostrar o que deu errado, né? Aí que a coisa ficou interessante. A narrativa dos professores começaram a ficar interessantes, né? Então, assim, mostra o que não deu certo, seja por parte dos alunos, seja por parte do professor, né? Eu lembro que uma vez a Eliane tinha passado um vídeo sobre do professor Jimenez falando de onde surgiu o metro. E ele mostrava lá um cabo de vassoura, né, como a barra de platina que foi utilizado até chegar depois nas outras medidas. E aí depois ela perguntou para os alunos, e aí, da onde surgiu o metro? E as respostas de alguns alunos foi, do cabo de vassoura, professor. Aí ela ficou muito decepcionada e tal. E, pois se você não problematizar aquilo que acontece na sala de aula, um vídeo é uma imagem que passa. Se você não explorar o vídeo e o que o vídeo tratou, né, vai ficar uma imagem muito fugaz, né? Portanto, né, a necessidade do professor problematizar, discutir exatamente aquilo que os alunos viram, se depararam. E mesma coisa o professor.
Se o professor não parar para refletir, analisar, interpretar aquilo que aconteceu em sala de aula, ele não vai sair do lugar. Então, uma forma de desenvolvimento profissional, de aprendizagem docente e de melhoria da sua prática é tomar a própria prática, o próprio trabalho do professor, como objeto de estudo. E a melhor forma que nós encontramos, e aí já embasado em algumas bibliografias também de Portugal, foi o professor escrever narrativas reflexivas sobre suas práticas, né? E depois tomá-las como objeto de escrever. Por exemplo, muitos dos livros do Grupo de Sábado são narrativas, que a gente depois passou a chamar também de análises narrativas, porque não é só contar, mas é analisar, interpretar o que aconteceu em sala de aula. Legal. Até vou aproveitar. Na verdade, é legal essa questão assim da reticência, da postura, né, das pessoas, seja aluno ou professor, quando vai começar a escrever narrativa, parece que quer fugir daquilo que deu errado, mas na verdade aquilo que deu errado é onde a gente tem mais conteúdo ali para refletir, né, sobre a nossa prática. Eu acho muito interessante e eu gosto de ver que as pessoas que estão envolvidas no processo de escrever narrativa, né, conforme nós nos envolvemos nesse processo, nós vamos nos desenvolvendo profissionalmente, né, a nossa postura, as nossas argumentações, o nosso olhar para o que acontece. Eu vejo muito essa mudança nos meus alunos, inclusive até elogiei eles esses dias, né, que a gente já está na prática docente 3, né? E então eu vejo uma mudança da postura deles, do primeiro para agora, né? Conforme vai escrevendo, conforme vai percebendo as aprendizagens, dialogando, é um exercício que transforma eles também, né? Bem legal. Mas se a gente pensar no campo mais acadêmico, né? Como que as narrativas, elas se configuram? Bom, para falar do uso de narrativas no processo de pesquisa acadêmica, em dissertações, tese, doutorado ou artigos mais acadêmicos, né? Eu vou primeiramente me referir a um artigo que Maria Tereza de Freitas e eu escrevemos, né? Sobre o papel das narrativas, né, na formação dos professores, as possibilidades formativas e investigativas da narrativa em educação matemática. Vale a pena quem tem interesse ler esse artigo, porque ali nós mostramos o potencial das narrativas, tanto no processo de formação do professor, como no processo de investigar as práticas dos professores. Então, no contexto da formação inicial, a própria Maria Tereza de Freitas desenvolveu uma pesquisa na formação inicial e trabalhou em cima de narrativas escritas por futuros professores sobre o processo de aprender geometria. Mas a Jenny pegou o contexto de estágio, né? Ah, é legal. E aí os estagiários, né, tinham que, primeiramente, fazer narrativas sobre sua própria trajetória estudantil, como eles eram e foram estudantes, fazendo alguns zooms das suas práticas, e também fazendo observações nas escolas, né? E aí escreveram diários sobre aquilo que eles encontravam na escola, e também diários sobre o próprio processo de ensino que eles experienciaram como professores iniciantes, né? E aí, a Jenny, o que ela quis investigar a aprendizagem desses futuros professores nesse contexto de produzir reflexões, análises, de investigar a própria prática e o próprio processo de formação dos estagiários. É um trabalho muito interessante, né, que foi financiado pela FAPESP. No contexto de formação continuada, eu até queria citar 3, pelo menos. A primeira é da Eliane Matesco Cristóvão, né, que é o estudo da aprendizagem profissional
de uma comunidade de professores de matemática em um contexto de práticas de letramento docente, em que ela formou um grupo de professores de ensino médio e que tinham como prática preparar aulas juntos, discutir essas aulas e trabalhar numa perspectiva mais exploratória e investigativa ao invés do paradigma do exercício. Alguns usaram tecnologia, GeoGebra, outros não, e ela analisa como foi esse processo de aprendizagem situada nessa comunidade, nesse contexto de formação ou de aprendizagem docente, de formação continuada docente, né? Ou de formação em serviço. Tem também aí a tese de doutorado da Thaís Oliveira. A Thaís, né? Acho que você tem aí a referência, né? Tenho. Ela escreveu Aprendizagem e Constituição Profissional de uma Professora de Matemática, né? Um estudo de si, muito legal. Falou dela mesmo, né? Exatamente. Então, veja bem, o desafio de fazer uma pesquisa de doutorado tomando a si como objeto de estudo. O seu processo de se constituir professora, né? E como isso foi se transformando ao longo da sua trajetória. E aí ela precisava ter dados, mas que foram guardados da sua época. Ela tinha um projeto de iniciação científica que ela fez junto com o grupo de sábado, né, muito interessante, aprendendo a trabalhar com atividades ou tarefas exploratórias investigativas, né? Escrevemos artigos juntos e depois a dissertação de mestrado dela, que foi sobre ensino de geometria, trigonometria, onde ela também teve um processo de aprendizagem muito interessante, e sobre suas itinerâncias em várias escolas, privadas ou públicas, e as dificuldades que ela encontrou nesse processo e como ela foi se transformando nisso. Então, primeiramente, ela tinha o desafio de construir narrativas, autonarrativas, sobre o processo de aprendizagem dela como professora, e depois fazer uma análise, uma meta-análise sobre esse processo de narrativa. É uma pesquisa sistemática, rigorosa, né, nesse sentido, e que produziu resultados interessantes. E eu lembro também da tua tese do doutorado, né, Ana Paula? É verdade. Participei da banca, gostei muito, trabalho excelente com tecnologias, como introduzir tecnologias num ambiente híbrido na escola. Exato. Eu lembro que você tomou como material de análise importante, bastante interessante, as narrativas escritas por uma das professoras, né, que você acompanhou lá na escola, né, e o que essas narrativas, você falar um pouquinho delas, né? Ah, sim, claro, né? No meu trabalho, que foi práticas culturais, né, reconstituídas quando aulas de matemáticas são mediadas pela internet em um ambiente híbrido, né? Esse foi o foco, né? E como nós precisávamos olhar, né, tudo isso dentro da sala de aula, e a minha preocupação era manter toda aquela característica complexa da sala de aula durante a pesquisa, em todos os espaços da pesquisa, né? Para garantir esse olhar real para o que acontecia de verdade na sala de aula, a gente escolheu, então, como instrumentos de produção de dados, as narrativas feitas pelas professoras que participaram aula a aula, né? Uma delas é a professora Salgado, que também é nossa amiga aí do GDS, parceira sua aí em vários trabalhos, nossa, né? E outra foi a professora Vânia, né? Também da ETEC, de Nova Odessa, também muito prestativa. E esse olhar delas contribuiu muito para que eu, como pesquisadora, né, pudesse sempre estar ali considerando o que acontecia na sala de aula. Porque a nossa tendência enquanto pesquisador, né, é tomar todos os cuidados da pesquisa. E às vezes passa despercebido e você acaba assim, ignorando um pouco a realidade. Então a minha preocupação desde o início foi não ignorar a realidade.
Porque trabalhar com tecnologia, ok, mas eu quero saber na realidade da sala de aula, com 40 alunos, com todo o contexto, né? Então, foi por isso que a gente adotou as narrativas como um instrumento de produção de dados, né? Dentro, né, do âmbito da pesquisa, do trabalho colaborativo que a gente estabeleceu ali também. Foi nesse contexto. Eu lembro que foi uma relação colaborativa de você com a professora, de pensar junto algumas atividades, de acompanhar, né? Mas apenas filmando, registrando em vídeo aquilo que acontecia em sala de aula, você obtém algumas informações, mas não sabe o que acontece por trás, ou os sentimentos e pensamentos, por exemplo, da professora durante esse trabalho, né? Exato. E aí ela só pôde revelar isso melhor quando ela foi escrever uma narrativa sobre esse processo vivido dela com o uso de tecnologias, né? Exatamente. Então, por isso que as narrativas são um recurso altamente potencial para investigar o quê? A aprendizagem docente. Há necessidade de distinguir aprendizagem de aprendizado. A aprendizagem é o processo de aprender, né? Isso. Como ela viveu esse processo, as narrativas ajudam muito a dar a entender. E o que você aprendeu, os resultados ou as lições que cada professor tira dessas experiências, que são os aprendizados, que são alguns conhecimentos, né? E que ficam, né, delegado aí da experiência. Ô professor, pensando até nessa questão dos aprendizados, né, quando você produz o resultado final da tese, uma tese, por exemplo, igual no meu caso, eu senti a necessidade de que essa produção também me envolvesse as minhas interpretações no processo, porque para considerar todo o contexto da sala de aula mesmo em si, eu não pude me colocar fora do processo, eu fiz parte do processo, então teve as minhas mudanças também. Então, para escrever o produto final da tese, eu optei por uma análise narrativa, né? Uma análise de tudo que aconteceu na forma narrativa, para que as minhas interpretações também fizessem parte aí, né? Desses aprendizados que estavam sendo registrados, né, na tese. Eu acho que mais ou menos isso. Porque o pesquisador que se engaja numa atividade assim, ele não só investiga. Exato. Ele também está aprendendo com a professora a como, num contexto muito adverso, como é a escola pública, aqui no estado de São Paulo, né, com poucos recursos, né, a como conseguir utilizar tecnologias para mediar o ensino da matemática, né. Então, você também viveu essa experiência, você teve uma intervenção nesse processo de prática dela, e isso não é problemático do ponto de vista da pesquisa, fazer isso, né, porque ambos aí estão aprendendo, e é um trabalho mais colaborativo do que colonizador. Exato. Da professora, né? Uhum. Então, ela tinha voz, ela podia decidir o que podia ser levado em sala de aula, que experiências desenvolver, que é uma autêntica relação colaborativa entre pesquisador e professor, né? Exato. Aquilo que se caracteriza, de fato, como um terceiro setor de formação. Quer dizer, não é uma formação exclusivamente na escola, embora tenha acontecido lá, nem uma formação que aconteceu na universidade através de um curso, por exemplo. Não. Aconteceu numa prática de sala de aula da professora, mas tendo um agente externo, pesquisador, não como alguém que vai investigar apenas neutramente, mas como alguém que está trabalhando junto, participando junto, aprendendo junto a como introduzir as tecnologias no ensino e as possibilidades e o que isso contribui tanto para
aprendizagem dos alunos, quanto para a aprendizagem do professor que experiencia essa experiência. Exato. No meu caso, esses aprendizados foram as práticas culturais que emergiram ali, né, como nosso aprendizado. E de ensinar e de aprender, que se reconstitui aí quando você está num ambiente híbrido, que é o que eu discuto. Mas, professor, pensando sobre, a gente falou aqui bastante, né, sobre esses instrumentos, estratégias para a gente analisar a aprendizagem docente, mas sempre assim, aquela que acontece na prática, né, ou então que a gente analisa depois, né, mas no processo anterior, no processo de planejamento, como que o senhor vê aí as possibilidades da gente refletir sobre a aprendizagem docente no planejamento, por exemplo? Do planejamento de aulas, né? Isso. Então, aí eu acho que podemos trazer o contexto do grupo de sábado, né? E falar, inclusive, do Lesson Study, né? Por que o Lesson Study, o estudo da aula, ele surgiu e o grupo de sábado se interessou? Porque o grupo de sábado, como eu já falei, tem 20 anos de existência. Ele surgiu em 1999 com essa ideia de criar um contexto de aprendizagem docente onde não teria alguém lá ensinando, dando curso de formação continuada para eles, não, mas tomando o próprio trabalho dos professores como objeto de estudo. As dificuldades, os desafios que eles tinham em ensinar, por exemplo, álgebra, como conquistar o aluno, o interesse do aluno para o aprendizado da álgebra, né, que era um problema seríssimo dos professores, e tornar o ensino matemático um ensino relevante, culturalmente relevante para os seus jovens, né? E aí fomos aprendendo juntos, nós da universidade, com os professores, aprendendo junto a como enfrentar esses desafios, né? E investigar e escrever sobre esses aprendizados que os professores, tanto que o grupo de sábado já produziu 6 livros, né? Depois podemos falar dos 3 que estão em fase de finalização agora também, né? E a partir de 2017 resolvemos utilizar um pouco o Lesson Study. Dentro do Lesson Study tem uma coisa que a gente não usava muito até então no processo de formação do grupo, né? Que era um planejamento coletivo de aulas, né? De tarefas. E aí, com a adoção do Lesson Study, nós fizemos aí uma mistura, um cruzamento entre o nosso modelo de desenvolvimento profissional que o grupo de sábado tinha construído ao longo dos anos, com esse modelo internacional que é chamado Lesson Study, e produzimos aí um terceiro, que a gente chamou de híbrido, o Lesson Study híbrido, porque não é bem o Lesson Study japonês, mas também não é mais o nosso modelo, e era um modelo. Nesse espaço, havia um momento muito rico que era o estudo e planejamento de tarefas para o ensino dos tópicos que os professores traziam aí como necessidade de ensino, né? Então eu lembro aí que você estava acompanhando um pouco o ensino médio, né? O pessoal do ensino médio trabalhou com trigonometria, matemática financeira, funções, né? E aí havia o quê? Um processo inicial de estudo dessas temáticas, do que era fundamental dentro dessas temáticas, e a elaboração de tarefas que a gente chamou exploratórias e investigativas é a opção que o grupo deu, porque para promover uma boa aprendizagem docente, a necessidade de ter tarefas que engajem os alunos no processo de aprender matemática e os alunos possam interagir e discutir matematicamente aquilo que fazem, e o professor também perceber e compreender melhor como é que se dá a aprendizagem e aprender a fazer a gestão dessa aprendizagem em sala de aula, né? Então foi um contexto muito interessante, e o que foi surpreendente para nós ao adotar o Lesson Study foi que o planejamento das aulas foi um contexto rico de aprendizagem matemática dos professores, né? Eles não apenas
porque quando eles davam suas aulas, normalmente eles pegavam aquele conteúdo que estava no livro didático e passavam pura e simplesmente aquilo, sem refletir, discutir, sem buscar como é que propõem algumas propostas pedagógicas, o BNCC agora que está aí, as propostas curriculares oficiais, não adotando essas propostas, nem os cadernos do professor do Estado de São Paulo, mas explorando esse material e produzindo uma tarefa ou uma atividade que fosse altamente formativa e desafiadora para o desenvolvimento do pensamento, do conhecimento matemático dos alunos, né? Então, nesse processo, os professores aprenderam principalmente os sentidos e os significados dos conteúdos escolares e puderam explorar como trabalhar isso em sala de aula. Ou seja, não é uma aprendizagem do conhecimento em si, mas um conhecimento situado na prática deles, e, portanto, não é um conhecimento acadêmico, não é uma transposição também do conhecimento acadêmico para a sala de aula, não. Os professores utilizavam o quê? Um pouco do conhecimento acadêmico, um pouco de conhecimento das práticas sociais, né? E elaboravam uma tarefa que conversava com a academia, conversava com as práticas matemáticas da sociedade para produzir sentido e significado, por exemplo, para funções, como é um dos casos que você, inclusive, participou lá também, né? Então, altamente formativo, né? Na verdade, eu até estou colocando aqui na tela um dos livros que vai sair em breve, né? Escrito aí pelo grupo do ensino médio. Como o senhor disse, são 3 livros, se o senhor quiser comentar, nós vamos elaborar, ter como resultado desse projeto 3 livros, né? E um deles está prestes, então, a sair, onde a gente tem aí a narrativa de várias professoras do ensino médio, né? Sobre todo esse processo do Less Study. Muito legal, né, professor? Você faz parte de um dos capítulos do livro, né? Escrevo sobre funções junto com a Letícia. Mas aí destacado que é um livro, esse do ensino médio é organizado pela Letícia Lozano e a Thaís e a acadêmica Cristina Meyer, né? Ela é doutoranda, né? Né? A Lozano é professora formadora e aí as narrativas de aulas de matemática escritas pelos professores, né? Porque as narrativas até podem ser orais, mas no caso eles escreveram narrativas sobre o ensino de 3 tópicos aí que são muito relevantes, que é a matemática financeira, trigonometria e funções, né? Não sei se teve mais, não, acho que é essas 3, né? Narrando o processo de aprendizagem deles, tanto no processo de planejamento das aulas, né? Como na análise daquilo que acontecia em sala de aula e nos resultados, uma reflexão sobre isso. Por que o Less Study é uma proposta interessante e que tem a ver com aquilo que a gente coloca como do terceiro setor da aprendizagem? Porque nós desenvolvemos um Less Study dentro desse espaço fronteiriço entre universidade e escola. O foco, a demanda, era a prática dos professores, aquilo que eles queriam ensinar. Não o que nós da academia achávamos que era interessante que eles ensinassem. Não. Eles definiam o tópico, eles definiam o que queriam ensinar, e nós entrávamos, como formadores, na problematização, na tentativa de compreender melhor o sentido e o significado desses conteúdos, o que eles traziam de essencial, esse conhecimento mais especializado para ensinar, né? E, a partir disso, eles elaborassem tarefas interessantes para os alunos desenvolverem. E aí, o processo de planejamento foi muito rico, o processo de gestão da aprendizagem em sala de aula também foi acompanhado por todos, que observaram as aulas uns dos outros, e depois refletir, discutir e sistematizar como é a produção desse livro. Esse livro é uma sistematização de uma experiência formativa em serviço,
né, de professores, né? E quem for ler esse material vai encontrar aí uma riqueza de como podemos inovar o ensino da matemática, principalmente no ensino médio, o caso do livro de vocês, né? De maneira relevante, significativa para os jovens, né? Envolvendo nesse processo, e também os professores como aprenderam nesse processo. Há dois outros livros, o do Ensino Fundamental 1, que é dos anos iniciais, e outro também dos professores do Ensino Fundamental 2, que também estão em processo de finalização. Muito bom. Em outro momento, me perdoa, em outro momento a gente conversa mais sobre essas produções, né? E ressaltando aqui que a Letícia, ela coordenou o grupo do ensino médio muito bem, né? Foi muito gostoso trabalhar com essa equipe, fazer parte, assim. Para mim, a aprendizagem docente, né? Fez muita diferença. Nossa, foi maravilhoso. Não vejo a hora do livro ser lançado aí para poder ver o resultado nas minhas mãos, assim. A emoção é boa. Bom, professor, nós estamos caminhando aqui para o final, mas eu gostaria só de um último tópico, né? Tudo que a gente conversou aqui teve meio como base, como referência o GDS, que é um grupo que tem todas as suas características, assim, né, de natureza colaborativa. Em outros espaços acadêmicos, a gente acaba tendo grupos de pesquisa que têm um rigor acadêmico maior, algumas exigências, né, que no grupo de sábado a gente não tem. Entretanto, é possível que a gente preze, né, adote uma postura colaborativa nesses espaços também, dentro do limite, dentro do que é possível. E no nosso grupo aqui na UIF, nós temos aí um grupo recente, que é o GPMATEC, grupo de pesquisa, né, em Educação, Matemática e Tecnologia, que ele é recente, então ele tem se constituído aí de acordo com o que está acontecendo, que é muito do que eu vi lá no GDS acontecer, né? As demandas nos movimentam enquanto grupo lá no GDS. E eu estou percebendo que, por parte de todas as meninas, todas as pessoas que participam do GPMATEC, essa postura ela tem sido adotada e a demanda tem nos movimentado. Inclusive, inicialmente, o meu objetivo... inicialmente eu imaginava, vou aproveitar esse grupo para dar continuidade a alguns temas de pesquisa do meu interesse. E graças a um projeto de extensão de formação continuada que a professora Kênia estava coordenando, a gente começou a trabalhar as questões dessa formação dentro do GPMATEC e a coisa foi acontecendo e hoje eu sinto que a gente está nesse movimento, né? Olhando realmente para as demandas, né? E a gente vem se auto-organizando dessa maneira, que é o que eu chamo, né? Que eu entendo, né? Como um sistema complexo. A característica da complexidade, né? De você valorizar a complexidade daquela comunidade, né? Tendo a sensibilidade, o olhar sensível para o que realmente acontece. É exatamente isso que eu falei. O que o senhor nos dá aí de dicas, inclusive para quem estiver assistindo aí, às vezes tem um grupo, participa de um grupo que não foi estruturado como o GDS, mas assim, é possível a gente ter essas características aí colaborativas em outros espaços? O que o senhor nos diz? Claro que é possível constituir espaços híbridos, né? Tanto na escola quanto na universidade, ou aquele outro como o grupo de sábado, que ele, embora aconteça os encontros no sábado de manhã, mas ele não é tutelado nem pela universidade, nem pela escola. É aquela comunidade que se reúne e decide o que estudar e o que fazer. Mas, gostei muito da ideia desse projeto do GPMATEC, né? Os grupos começam assim, né, mesmo. Então, diz assim, eu vou formar um grupo colaborativo. Ninguém forma grupo colaborativo de cara, né? Ele se torna colaborativo ao longo do tempo. Não tem essa de
No início, ele é um pouco assim, de cima para baixo e tal, mas com o tempo, depois de meio ano de trabalho, e também não é em 2, 3 encontros que vai se tornar colaborativo. Eu vi algumas pesquisas dizendo que fazia um grupo colaborativo, só teve 2, 3 encontros, isso não tem colaboração nenhuma. A colaboração, ela começa a acontecer à medida que as pessoas começam a trabalhar juntos numa comunidade de reflexão conjunta, né? E uma postura é sempre uma postura democrática, aberta às necessidades dos professores, às demandas dos professores. O ponto de partida para a formação continuada não é o conteúdo acadêmico, e como equivocadamente, e muitos mestrados profissionais têm feito, né? Mas sim as demandas e necessidades que os professores apresentam, né, em relação ao seu trabalho. Então, nada melhor numa formação que no exterior tem se chamado a formação continuada como formação em serviço, né? Nada melhor do que tomar o próprio trabalho do professor como foco de estudo, objeto de estudo e análise, né? E é ali que você vai também, a universidade, contribuir com conhecimento especializado, né, ou renovação, o uso de tecnologias, de como mediar esse processo, enriquecer esse processo, né, e trabalhar junto com os professores, construir meio junto. Os professores têm um conhecimento que nós da universidade não temos, que é conhecer como é que é o cotidiano, o fazer docente, na sua complexidade, né, de sala de aula. Então, muitas vezes no grupo de sábado, eu digo, por que você não faz assim? Professor, você não conhece mais a escola, isso não funciona, né? Mas aí eu começo a negociar uma outra possibilidade e a gente chega num acordo daquilo que é possível desenvolver nas escolas e tornar esse processo um processo também de desenvolvimento profissional dos professores, né? Ou seja, todo o processo de formação continuada ou de extensão da universidade pode se tornar um espaço híbrido entre universidade e escolas e de colaboração entre universidade e escola. Professores colaborarem, né, com os professores da escola a como melhorar em suas aulas, como enfrentar os problemas e desafios que eles possuem, né? E um grupo também na universidade proporciona abrir espaços futuros de abrir um mestrado profissional, por exemplo, né? Isso é uma tendência normal, né? E aí o desafio passa a ser como investigar esses processos de aprendizagem nesse contexto. Eu tenho o grupo PRAPEM, tínhamos o grupo de formação de GPPFPM, que era o grupo de formação, mas que desde 2018 nós não conseguimos mais nos encontrar, e onde teorizávamos mais esse processo de formação, e foi importante para todos nós, esse grupo, né? Porque muitas dessas ideias que nós temos hoje de grupos colaboradores nasceram também desse aporte desse grupo. O PRAPEM era um grupo mais acadêmico voltado aos mestrandos e doutorandos, e o GDS era o terceiro grupo mais voltado às práticas escolares, né? Contato com as práticas escolares. E esses três grupos se complementavam, foram contributivos para enriquecer o que se fazia nos três espaços, né? É verdade. Muito sucesso aí no outro grupo de vocês. Oi? Muito sucesso aí com o GT. Obrigada. Olha, a gente está engatinhando, mas engatinhando mesmo, viu? A gente tem muita... Todo processo tem que começar devagar, né? Exatamente. A gente tem muito as suas produções como referência, né? E também as vivências, né? Dos integrantes que já passaram pelo GDS como eu, né? A gente leva muito da nossa da aprendizagem que aconteceu naqueles processos, né? Como aprendizados agora para esses novos espaços em que nós estamos, né? E eu também tive a oportunidade de participar do PECIMAT, que é o grupo mais acadêmico, né? Que o professor Samuel ele coordena aí no PECIM. Sempre estou
participo do grupo não ativamente como antes, quando eu fazia o mestrado, né? E também passei pelo GPIMEN, que também é outro grupo que eu aprendi muito mesmo, né? Onde eu fiz aí o meu doutorado. E o meu orientador, Maltemp, né? É de lá, inclusive. E aí eu vejo assim que em cada um desses grupos existem características muito peculiares. E aí quando a gente passa pelos grupos, ficam aprendizados e a gente ressignifica tudo isso nos novos espaços que estamos, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Então, eu aprendo muito com as pessoas, eu valorizo muito, sou muito grata a todo mundo que eu tenho a oportunidade de trabalhar junto, porque eu acho que é isso, né, professor, que a gente precisa, essa postura na educação que a gente precisa, né? Estamos todos no mesmo barco, e cada um numa posição diferente, mas com os mesmos objetivos, então a gente vai aprendendo um com o outro. Eu sempre aproveito tudo que eu aprendo com as outras pessoas. E sou muito grata pelo senhor ter aceito esse convite de estar aqui, que também sou iniciante, agora com as aulas remotas eu tive que rever aí a forma de trabalhar com os meus alunos, e a ideia de ter esse material aqui no meu canal tá dando certo, espero que continue dando certo, estou gostando muito, porque estou aproveitando para aproximar os meus alunos de realidades fora do Instituto, né? E para aquilo que a gente sempre fala, né? A sala de aula vai além das quatro paredes, então eu quero aproveitar o que a internet nos permite para esse além, né, das quatro paredes. Então, obrigada pela coragem, inclusive, de participar, porque eu sou muito iniciante. Eu que agradeço a oportunidade de conversar, né, aí com você e fazer uma interlocução aí com o seu grupo, né, e que começa muito bem, com essa postura mais de colaboração, de trabalhar junto com os professores de maneira reflexiva e atendendo às demandas dos professores da escola. Né? Sucesso aí para vocês. Obrigada, professor. Então, a gente vai ficando por aqui e eu vou... tudo que o senhor falou aí, eu fui colocando, tá? Então, estão aí as referências, pessoal. Quem tiver interesse em consultar esses materiais em outro momento. Então, esse vídeo aqui reúne muitas referências importantíssimas para você, para os seus estudos, para as suas pesquisas, tá bom? E também vou deixar essas referências no próprio canal aqui embaixo, tá bom? Quero agradecer mais uma vez, professor, e inclusive em nome dos meus estudantes, meus alunos, eles têm bastante admiração pelo senhor e eu acho que essa é uma oportunidade de aproximação, mas te aguardamos aí presencialmente quando tudo isso passar, né? Que tem que passar logo. A gente está com saudade, um abraço, né? É verdade, né? Mas será um prazer participar aí presencialmente, né? Exatamente. Já com a vacina, pelo já menos. Com a vacina. Gente, ninguém aguenta mais. Mas é isso aí. Muito obrigada. Então, pessoal, é isso aí. Me despeço aqui do professor Dario Fiorentino. Agradeço você que ficou aí com a gente até agora. Curte aí esse vídeo, compartilhe e aproveite bastante esse material que está rico de conhecimentos compartilhados aí do nosso querido professor Dario Fiorentino. Tchau, tchau, professor. Tchau. Um abração a todos. Abração.